Há uma definição acerca daquilo que é adultério, que diz o seguinte: o adultério é o intercurso sexual voluntário ou pensamentos voluntários sobre essa atividade entre uma pessoa casada e outra que não é o seu parceiro conjugal. É muito importante nós falarmos sobre esse tema sem pular nenhuma etapa, até porque este assunto no Antigo Testamento, ele só é sobreposto, só tem aqui menção no número maior do que esse assunto adultério, a condenação à idolatria, ou seja, a idolatria sempre foi para o nosso Deus algo repulsivo, mas logo depois ele vai falar também acerca do adultério. Nós vamos observar também que nos 10 mandamentos, a Bíblia fala de vários momentos como esse, não é? Como, dentre eles, não cometer adultério, não cobiçar também as coisas do próximo, são também mandamentos que estão atrelados diretamente a essa prática que é para o Senhor repulsiva e que o Senhor vai nos orientar acerca dela. Agradecer à irmã Lígia, porque foi ela que me presenteou com o livro O Cristão e as Questões Éticas da Atualidade, de Walter Kaiser Jr. O assunto aqui, irmãos, ele é muito importante, porque ele sendo trazido para o contexto de hoje, nós podemos fazer a abordagem baseado em estatísticas. Diz que esse livro, de Walter Kaiser Jr., que nos Estados Unidos, 1/3 dos homens e 1/4 das mulheres já tiveram uma experiência, pelo menos uma experiência extraconjugal. Então, nós vamos entender, irmãos, que de 100, 33, de 100, 1/4 para as mulheres, em torno de 25, um percentual altíssimo, e ele fala sobre algo que nós podemos observar para os tempos de hoje, que a sociedade ela está normalizando e aceitando como fato natural, é quando alguém pula cerca, pula muro ou vai tomar água na cisterna alheia. É muito marcante para nós, irmãos, entendermos que a Bíblia tem um posicionamento claro sobre fornicação, sobre adultério, mas ela também adverte para que os casais não propiciam essa oportunidade ou possibilidade de uma das partes estar fragilizada. O Senhor, quando vai falar com o povo, com a igreja em Corinto, no capítulo 7, verso 5, ele traz uma palavra direta para que o casal pudesse preservar a afetividade, cuidar da parte emotiva um dos outros, mas também que não se privassem do relacionamento físico, que para nós, como cristãos, dentro do casamento, eu entendo ser uma ordenança. Talvez 3 situações distintas poderiam coibir isso. Uma questão patológica, não é? Uma das partes aí com enfermidade, impossibilitado. Uma gravidez cuja gestação está muito próxima, ou se não, período menstrual. São talvez os 3 momentos. Ponha, por favor, mídia, 1 Coríntios capítulo 7, verso 5. Quando nós, irmãos, identificamos um problema, nós temos que também tomarmos medidas preventivas para que nós não sejamos vitimados por fatos que acontecem. A estatística é dos Estados Unidos, mas aqui talvez aconteça numa escala muito maior. Irmãos, quando alguém tenta desconstruir princípios e valores e família, tenha por certeza que eles estão tentando nos levar para uma sociedade de promiscuidade, onde o errado passa a ser certo e o certo passa a ser errado, segundo aquilo que eles acreditam. Vamos ler junto? Isso é para nós, casais casados, que fizeram aliança com Deus e um com o outro. Não vos priveis um ao outro, salvo talvez por mútuo consentimento. Aquelas irmãs, né, do círculo de oração: olha, eu estou no mistério com Deus, vou ficar orando no jejum, boca no pó, não se aproxima de mim. Se aproximar, eu dou-lhe uma bicuda e você saia. Se me encostar, eu te dou uma cotovelada. Parece um zagueirão numa final de campeonato. Aí o que vai dizer? Por algum tempo,
para vos dedicardes à oração. Sabe o que há um percentual enorme, irmãos? Pastor Isaltino Gomes deixa isso escrito em um dos seus livros, que os casais que têm uma vida devocional juntos, são parceiros de oração, a probabilidade deles caírem é reduzida, irmãos, porque há temor de Deus, a oração, a Bíblia. Se não ler, irmão, se não tiver temor de Deus, a Bíblia diz que a nossa natureza ela é pecaminosa. Aquele cantor secular, Xande de Pilares, ele diz o seguinte: deixa tudo acontecer naturalmente. Se você deixar tudo acontecer naturalmente, você vai pecar, você vai cair, você vai ser levado, porque a Bíblia ainda diz que ainda que o Espírito esteja pronto, a nossa carne ela é fraca. Por algum tempo, para vos dedicar de oração e novamente vos ajuntardes, para que quem? Satanás não vos tente por causa da incontinência. Quantos momentos, não é, que o marido procura a esposa, às vezes dá um abraço, a mulher sai de perto de mim, parece que está dando choque, não é? Às vezes na cozinha deu um abraço na mulher, deu um beijo, que nada. Irmãos, eu passei por algumas situações e que nós vamos entender o seguinte, que essa aproximação, irmãos, o relacionamento físico do casal, ele não começa no quarto, ele começa na cozinha, pela manhã, como nós nos tratamos, como nos relacionamos no café da manhã, durante todo o dia. Então, aqui o que ele está dizendo, às vezes, que uma das partes, geralmente a mulher, ela usa o sexo como a arma. Não use sexo como a arma, pois a vítima pode ser você. Sim, porque fragiliza o relacionamento. Não espiritualiza as coisas, não põe pecado onde não há relacionamento, contato físico. Deus nos criou para procriação, mas também para suprirmos necessidades afetivas, emotivas, através do contato físico. Estudamos isso na quarta-feira, falando sobre o homem. Então, nós queremos, irmãos, entender que nós precisamos, sim, perceber que as estatísticas mundanas, elas não nos deixam isentos e nem nos dão imunidade para que isso não aconteça conosco. Então, nós queremos fazer abordagem nessa manhã desse tema, onde essa mulher, que não é identificada pelo seu próprio nome, mas a Bíblia diz o seguinte: primeiro, uma mulher foi surpreendida no ato de adultério e foi trazida pelos líderes religiosos à presença de Jesus. Os líderes religiosos, em dados momentos, eles faziam um papel que era específico, atrelado ao inimigo, ao adversário, que é Satanás. A Bíblia diz que o diabo, nosso adversário, ele nos acusa de dia e de noite, 24 horas por dia. Mas os líderes eles vão fazer o seguinte: ele pega essa mulher que foi surpreendida no ato de adultério e eles trazem até a presença de Jesus. Ou seja, irmãos, a consequência pela lei é que essa mulher fosse morta por apedrejamento. Essa mulher, ela já tinha sua sentença já dada pela lei, e aqui o que nós vamos entender, irmãos, que os acusadores, pela lei, eles deveriam ser os primeiros a atirarem as pedras. Por quê? Se ela foi flagrada no adultério, não se faz adultério sozinho, correto? Então, ainda que a Bíblia fala que quando eu preparo alguma coisa na minha mente, cobiçando alguém, isso já é um adultério à luz do Novo Testamento, mas aqui eles estão falando de um ato físico que ocorreu. Só que aqui, irmãos, quem acusava, ele tinha que atirar a primeira pedra, ou seja, é mais ou menos ratificando. O que eu estou falando é real, é verdadeiro, eu comprovo e vou largar essa primeira pedra em cima, e os demais faziam o mesmo até que a pessoa fosse vitimada pela morte, ou seja, seria uma pena de morte. Olha só, irmãos, o que vai acontecer, e nós vamos perceber isso. O Walter Kaiser Jr., nesse mesmo livro, ele diz que o adultério está se tornando excessivamente comum e aceito na sociedade. Parece aquela situação, né, que nós às vezes estamos vendo,
do duplo adultério, não é do chumbo cruzado. Alguém fez comigo, eu faço com ele também. Irmãos, crente não troca chumbo com ninguém, irmãos. Crente ora um por outro, perdoa uns aos outros, ama uns aos outros. E aqui, sabe por quê, irmãos? Quando essa prática, sobretudo do chumbo trocado, ocorre, o chumbo trocado quer dizer vingança, dar o troco com a mesma moeda, duplo adultério. Aí, nesse mesmo livro, ainda na estatística, ele diz que 65% dos casais que pularam o muro, a cerca concertina, o muro com caco de vidro, 65% tiveram como final o divórcio. O divórcio, segundo alguns autores, é a segunda causa que vai trazer uma ruína para o casamento. Os filhos sentem tanto o divórcio quanto sentem também a morte. A segunda coisa é a morte depois do divórcio. Abre uma lacuna, uma separação, e isso está ocorrendo, em muitos casos, por conta de adultério. E 35% permanecem firmes, ou seja, eles são cuidados, eles são tratados. Irmãos, lendo esse livro, me encheu de alegria e esperança o meu coração, quando eu escutei que uma pessoa que estava orientando, aconselhando casais que haviam passado por essa situação, ela falou que o percentual de recuperação, ou seja, de família que não foram desfeitas, foi de 98%. Irmãos, se nós formos considerar a tolerância mais ou menos 2, pô, fantástico isso aí. Mas até quando? Não é que isso é um estímulo para alguém errar, mas sim, para mim, é um estímulo para o conserto, para entender a chance, a oportunidade dessa questão ser restaurada. Segunda coisa que quero falar, irmão, que a lei determinava o apedrejamento e queriam usar do fato, ou seja, do adultério, para questionar e acusar a Jesus. Porém, Jesus estava escrevendo no chão com o dedo e disse: quem não tiver pecado, atire a primeira pedra, e continuou a escrever no chão. Irmãos, o pecado, quando ele é cometido, a possibilidade de nós sempre minimizarmos, atenuarmos a questão. A culpa foi dela, porque, não é? Me procurou. A culpa foi dele, porque ele que ousou a fazer aquilo. Irmãos, pecado não se responsabiliza ao próximo, e sim assume a sua própria culpa, porque nós prestaremos conta individualmente a Deus. É filho indiano. Avança, Alexandre. Avança. José, avança. É um após o outro. Eu não respondo nem pela minha esposa, nem ela por mim diante de Deus. Nós entendemos, irmãos, que quando falo que não respondo diante de Deus, mas ainda que a ideia do conjunto do casamento como sendo uma só carne, ambos são feridos quando uma das partes pecam, quer seja por qualquer que seja o pecado. Pastor Irene Silveira Chaves, numa das nossas revistas da Escola Bíblica Dominical, ele faz a definição de pecado da seguinte forma: o homem resolveu desobedecer a Deus escolhendo pecar. Irmãos, o livre-arbítrio nos dá a capacidade de fazermos as nossas próprias escolhas e de tomarmos as nossas próprias decisões. Porém, eu sou responsável por aquilo que eu escolhi. Eu sou responsável por aquilo que eu estou semeando, porque eu estou semeando aquilo que eu plantei. Então, nós entendemos, irmãos, que essa mulher está sendo sim posta diante de uma situação muito agressiva, ou seja, de apedrejamento, mas algo que ela sim foi submetida ao crivo da lei, foi encontrado em falta. Mas o que nós queremos trazer aqui, irmãos, que eles também estavam usando essa oportunidade, por quê? Põe aí, por favor, João 18:31. Essa passagem, irmãos, nós vamos observar que não era prática. Vamos ler juntos? Replicou-lhes, pois, Pilatos: tomai-o vós, outros, e julgai-o, segundo a vossa lei. Responderam os judeus: a nós não nos é lícito
matar ninguém. Então Jesus estava diante da seguinte situação: se ele falasse que era para apedrejar, ele seria enquadrado pela lei dos romanos, que aos judeus não tinha sido dada autoridade para matar ninguém. Porém, se ele fala para não apedrejar, ele estava indo contra a lei de Moisés, que mandava apedrejar. Jesus, com a sua sabedoria eterna, ele diz o seguinte: quem não tem pecado, atire a primeira pedra. Ele não está falando de pecado de adultério, ele está falando de qualquer pecado. Salmo 51:5, por favor. Irmãos, o tronco original para a nossa existência é Adão e Eva. A partir desse tronco e dessa queda, todos nós somos pecadores. Salmo 51, verso 5, por favor. Então, a partir desse momento, irmão, Jesus está expondo não mais a mulher que eles levaram, mas Jesus está expondo os líderes, os fariseus, os escribas, o velho guarda, o cabelo branco, a vovozinha, está todo mundo agora no mesmo pacote. Vamos ler juntos? Eu nasci na iniquidade, e em pecado me concebeu a minha mãe. José Miguel, essa realidade já te pertence, não é? Lá atrás, Israel, essa realidade já te pertence. Porque, irmãos, está aqui também a Deise, aqui a Letícia também, Isabela também, são situações que nós vamos entender, irmãos, quando somos gerados, já somos gerados com essa natureza pecaminosa. É por isso que nós precisamos morrer, nascer de novo, como uma nova criatura em Cristo Jesus. É interessante o trocadilho, eu não sei se os irmãos já leram acerca disso. Erickson, no seu livro sobre esboço de teologia sistemática, ele diz o seguinte, baseado talvez nesse versículo: nós não somos pecadores porque pecamos, mas nós pecamos porque nós somos pecadores. O pecado está intrínseco em nossa natureza, irmãos. Em algum momento o homem pecaria. Foi com Adão, foi com Eva. 3 pessoas pisaram o pé nessa terra sem pecado: Adão, Eva e Jesus. Dos 3, somente o nosso Senhor não pecou. Esses 2 caíram, pecaram, e esse pecado nos alcançou. Irmãos, o que nós entendemos sobre aquilo que essa mulher está sendo acusada, que a melhor maneira de evitar a infidelidade conjugal é fazer a manutenção preventiva do teu casamento, antes que haja um colapso, uma crise no seu relacionamento. Marido, o tempo passou. Continua falando para sua esposa: eu te amo. Continua sendo romântico, continua dando presente em datas que talvez até que não existem. Irmãos, o tempo passa, irmãos. Os filhos vão embora, esses que estão no nosso colo. Quem vai trocar a nossa fralda geriátrica é a esposa. Aquele fraldão e tal. Fica pouca gente, irmão, para suportar isso. Irmãos, ontem eu fui lá visitar, se estiver ouvindo, um forte abraço. Irmão Expedito, quem está lá do seu lado? A sua esposa, a irmã Regina Célia Stolfe. É dessa forma, irmãos, que vai acontecer. Então, nós entendemos manutenção do nosso relacionamento. Amor, eu te amo. Eu também não, irmão. Pode falar que ama. Rasga o coração, dá presente, abraça, dá beijo. Mulher, não foge. Não dá cotovelada. Tem mulher que não gosta. Se o homem vier surpreender ela na cozinha, se bobear, ele vai tomar uma dupla falta, né? Ela catuca embaixo e em cima. Tum, pô, me larga, tá vendo que eu estou fazendo comida, pô? Meu irmão, tem gente clamando por um abraço, por um toque, por uma palavra, irmãos, que possa restaurar relacionamento. Casamento é algo que precisa de manutenção. Você não faz no seu carro? Vai cruzar mais 10 mil aí, daqui a pouco vou lá de novo, na Renault, bater continência lá. Obrigado, Marcão. Marcão me deu um plano B que faz um serviço com a mesma excelência, com custo inferior. Mas tem que ir lá fazer essa manutenção. Então, irmãos, nós vamos entender isso. A mulher já faz por natureza e o homem nem sempre faz. O homem é visual e a mulher, ela é presa por aqui, é mais auditiva. O que nós vamos fazer? A mulher investe na sua apresentação pessoal
e fazem isso naturalmente, não é? Sexta-feira, Alexandre, 5 horas, salão, fazer pé e mão. Amém, pô. É só levar lá, não tem problema nenhum. Sábado é o cabelo, vamos juntos, estamos lá, pô. A mulher faz isso naturalmente. Agora, os homens precisam entender, se a mulher é auditiva, ela quer ouvir de você palavras que possam colocá-la para cima. Ela é presa pelo ouvido, ela precisa saber disso. O que eu preciso fazer? Amar mais do que eu exijo ser amado, não é? Tem gente que está numa carência tão grande, ninguém me ama, ninguém me quer, para com isso, né? Tem gente sendo submetido, irmãos, a uma condição com os seus filhos, que o filho só falta bater na cara. Não, eu tenho que amar, não é deixar de disciplinar, pelo contrário, a disciplina é um ato de amor. Então faz isso que dá certo. Há dado momento que o filho precisa ter pelo pai respeito e não tanto amor. Quem tem que amar incondicionalmente são os pais, que às vezes não gostam das atitudes comportamentais do filho, mas o ama incondicionalmente. Então, outra coisa, invista mais e para de cobrar, cobra menos. Você não fez isso, você não fez aquilo, invista mais, não é? Trabalhe mais nesse sentido. E, por último, elogie mais e critique menos. A nossa percepção, podemos saber disso, que ela não é aguçada. Nós somos capazes, irmãos, de perceber muitos erros, mas deixarmos passar desapercebido tantas virtudes, não é, da nossa esposa, do esposo, que precisa ser tratada, trabalhada dessa maneira. Terceiro e último, os acusadores foram embora a partir do mais velho, e Jesus perguntou à mulher adúltera: onde estão os seus acusadores? Ninguém te condenou? Nem eu te condeno. Vai e não peques mais. Não é estímulo para nenhum de nós, mas em 2011 foi lançado no Brasil o filme Passe Livre. As mulheres bateram continência por seus maridos, falaram: uma semana, meu irmão, livre para fazer o que você quiser. Irmãos, nós não queremos passe livre. Casal presta conta um ao outro. Casal, ele interage, ele tem comunicação, ele tem contato, ele sabe o que o outro faz. Tem um relato muito interessante que, ao chegar em casa com um mês de casado, tem 2 adolescentes, eu vindo do mundo, casei recentemente, batendo lá na minha porta, e quando viram a Lúcia, gritaram: não é a mamãe, não é? Não era o filme, não era o desenho do Dino, não. Não é a mamãe, não é a mamãe, não é a mamãe. Cadê meu pai? Onde que meu pai está? Cadê o Alexandre? Alexandre é meu pai. Eu falei: deu ruim, pô, casei com uma semana, já peguei no... É um combo, casei com 2 filhos que apareceram do nada. Quando eu chego em casa, a dona Lúcia estava certamente, não é? Com o rosto fechado, o bico estava um pouco avantajado, né? O bico fica grande, de bico grande, e eu todo enrolado, né? Quando eu peguei esses 2 moleques, pai, eu falei: some daqui, só vou dar um chute no bumbum de vocês, eu sou pai de vocês aonde? Morava no mesmo morro que eu morava, um Alexandre pentecostal caliente, pai dessas 2 crianças, com 2 demãos como a minha. Aí fechei o perfil. É um negão que mora no morro, é alto e é crente. Fechei o perfil. Só que, quando foram bater, cara crachá, falaram: não é ele, libera o cara, né? Me liberaram. Mas esse dia, irmãos, foi a grande oportunidade que eu tive de sentar com a Lúcia, e ela conheceu a minha capivara, cheia de BO, mas ela soube de tudo que aconteceu antes de eu me converter, antes de nós, nada mais a surpreenderia. Dali para frente, estou zerado, aí tudo que acontece ela sabe. Porque casamento é isso, irmãos. Eu não posso ter vida encoberta, porque paira a dúvida sobre outras áreas também, se tem alguma delas que você esconde, que você não compartilha. Então, ali, irmãos, nós estávamos percebendo que esse fato, Jesus está sendo provado pelos judeus, está sendo provado também para que ele pudesse afirmar que teria que ser apedrejado, ou, se não, para que ele dissesse que não deveria ser. Em ambas as situações, Jesus estaria enrolado. Aí o que Jesus faz? Está safo, então, entre vocês aí. Quem está zerado? Não tem nada. Capivara limpa, não é? Ficha limpa, não tem nada. Pega a primeira pedra e pode lançar. Jesus continua escrevendo no chão. Daqui a pouco vai acontecer um arrebatamento. Os velhinhos vão primeiro, depois
deve ter sido, né, por idade, né? A fila exclusiva de velhinho, terceira idade, foram embora e tal, vários saindo. Daqui a pouco ele olha, não tem ninguém, cadê, pô? Foram embora, ninguém te condenou? Não, nem eu te condeno. Irmãos, quero, antes de encerrar, sugestões que evitam a infidelidade, como foi o caso dessa mulher adulta. Faça uma aliança com Deus e também com seus olhos. Põe aí, por favor, Jó 31, verso 1. Irmãos, nós somos chamados por Deus para termos bons relacionamentos, saudáveis, respeitosos, e entendendo que nenhum de nós estamos isentos de nada disso. Fiz aliança com meus olhos, como, pois, os fixaria eu numa donzela. Então, irmãos, às vezes você, em aconselhamento no Rio, casal, no momento pré-nupcial, dizendo, pastor, tem uns velhinhos safados, né? Eu falei, que isso? Não, tem uns velhinhos safados. Irmãos, a gente precisa entender o seguinte, irmãos. O homem, para nós como crente, mais velho, trato como mãe. Mesma faixa etária, como irmã. Menos do que isso pode ser relacionamento de filho. Na família não tem nada disso, porque seria incesto. Então é fidelidade ao Senhor, quando teme ao Senhor. José temendo ao Senhor, a mulher de Faraó, estamos juntos, eu estou fora. Saiu correndo, hoje talvez ele estaria fazendo parte desse grupo aí, L, tal, de A a Z. Aí o que aconteceu? Esse homem foi honrado por Deus, irmão. 2 anos depois ele é o primeiro-ministro. Ele chegava lá, Faraó, está comigo, está contigo, José. José manobra tudo agora. Celeiro tão cheio, terreno sendo conquistado, ele prosperando. 2 anos lá preso, quando sai para ser honrado por Deus, porque foi fiel ao Senhor. Sansão foi brincar com esse negócio, escorregou numa casca de banana, caiu, perdeu os olhos, tornou-se escravo, mas Deus também usou de misericórdia com ele. Põe Mateus 5, por favor, 27 e 28. No Antigo Testamento ele está falando de algo literal, mas o Senhor nos dá a previsão para nós fugirmos antes do fato propriamente dito. Ouviste que foi dito, não adulterarás. 28. Eu, porém, vos digo, qualquer que olhar para uma mulher com intenção impura no coração já adulterou com ela. Aqui não houve o ato físico, mas você percebe? Se a lei era rigorosa porque apedrejava, na graça, se você olhar e intencionar no teu coração, ninguém ficou sabendo, já deu ruim. O que faço, pastor, nessa hora? O joelho se dobra, os lábios se abrem e eu invoco o Senhor, tira isso do meu coração, pois a tua palavra, ela diz que eu não posso nada disso, porque eu fiz uma aliança contigo. Não olhar com cobiça para a mulher do próximo. Provérbios 5,15, por favor. Provérbio capítulo 5, verso 15. Beba a água da tua própria cisterna e das correntes do teu poço. Alegra-te com a mulher da tua mocidade, aquela com quem você casou e até hoje permanece. Não fique a sós com sexo oposto que não seja o seu cônjuge. Tem que ter cuidado contra isso, não é? Local, ambiente, todo esse cuidado. Uma outra prática que é interessante, não é? Para quem viaja, viajei durante muito tempo, 30 anos aí da minha vida, reserva um tempo, está viajando, alô, amor, como é que está? Está tudo bem? E as crianças, como é que estão? Deu ruim. Moleque caiu, outro está passando mal, tal, e tinha essa prática, viajava, o moleque tudo ia embaixo, não ficava resfriado e tal. Mas eu quero saber, estou distante, mas Deus está socorrendo tudo isso. Ou seja, casamento nosso, irmãos, cristão, é uma aliança que é feita entre o casal, diante de Deus e de testemunha, mas, sobretudo, é uma aliança que nós fizemos com Deus. Casal cristão que tem uma vida devocional diária tem uma probabilidade muito menor de queda. Irmãos, precisamos resgatar isso. Orarmos juntos, ler a Bíblia junto. Não é suficiente vir para a escola bíblica dominical com a revista sem sequer ter aberto essa revista. Às vezes a gente usa, né? Antigamente a gente usava a Bíblia como rolon, não é? Botava aqui debaixo de braço e vinha para a igreja. A Bíblia, irmãos, é para ser manuseada, lida. Não é? É aqui de boca de Deus falando conosco. É a voz de Deus em linguagem humana. Então,
precisando, é na leitura da Bíblia e na oração que nós confrontamos, entendemos a nossa fragilidade e não desejamos mais cometer. Quero concluir, irmãos, nessa manhã, quando Jesus diz para essa mulher: vá e não peques mais. Jesus não perdoa essa mulher, dando a ela um passe livre para que ela voltasse a fazer a mesma coisa. Pelo contrário, em outros momentos, Jesus falou: vá e não peques mais, para que não te suceda algo quê? Pior. A consequência do pecado, irmãos, é morte física, é morte eterna, é morte espiritual, mas Deus está nos dando oportunidade de entendermos que Ele está dentro desse percentual aí que eu confesso aos irmãos que questiono, mas a fonte é o livro, não é? Então o irmão não seria, de forma nenhuma, colocaria sem isso aqui. Um conselheiro que consegue ser usado por Deus para que 98% dos casos de infidelidade perdurem os casamentos, eu louvo a Deus pela instrumentalidade dessa pessoa, quer seja um homem, uma mulher ou um casal. Mas eu quero nessa manhã citar uma frase de Weisby, comentarista bíblico, que ele diz o seguinte: feche os seus olhos, por favor, nós vamos orar. Pedir a Deus pelo nosso casamento, pedir a Deus pelos nossos filhos, pelos nossos lares. Nós não queremos, irmãos, normalizar pecado. Nós estamos na terra para ser a luz do mundo, ou refletir a luz de Deus em nós. A luz é Jesus Cristo, nós queremos refletir essa luz. Nós não normalizamos infidelidade, adultério, até porque para Deus, irmãos, não há nenhum relato que nós possamos respaldar nesses versículos para que isso seja uma prática corriqueira. Pelo contrário. Põe o último verso aí para mim, 1 Coríntios 6, verso 10. Vamos ler juntos? Nem ladrões, nem avarentos, nem bêbados, nem maldizentes. Volta o 9, por favor, 9 e o 10. Ou não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não vos enganeis, nem os impuros, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os efeminados, nem os sodomitas, vai por favor, nem ladrões, nem avarentos, nem bêbados, nem maldizentes, nem roubadores herdarão o reino de Deus. Não há pecado em tamanho distinto. P, M, G, GG, XG, G1, G2, G não tem. Para Deus, viu ali a relação? A mentira, o adultério está junto com o homicídio, com a embriaguez, porque Deus, na verdade, Ele exige de nós santidade em todas as áreas da nossa vida. Mas encerro, irmãos, nessa manhã, orando ao nosso Deus, dizendo o seguinte na frase de Weisby: não importa quantos erros venhamos a cometer, o pior de todos os erros é não tentar de novo, pois a vida cristã vitoriosa é uma série de recomeços. Que Deus nos abençoe.